É um momento especial aqui para a gente receber nessa palestra magna o professor Samuel Obara. O nosso tema é a implementação da cultura Lean para superar desafios em qualquer ambiente. Com vocês, Samuel Obara. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui, ó, implementação da cultura Lean em qualquer ambiente, especialmente hoje em dia, onde a gente está num ambiente totalmente diferente, com uma terceira, aqui nos Estados Unidos, a terceira onda está chegando. Que onda que é? Covid, infelizmente. Mas a gente também está face a face dessa nova onda que está chegando, 4.0. E agora todo mundo fala muito sobre isso. Então, o que eu queria hoje é compartilhar um pouco do que tem sido a minha experiência, né? Desde os 17 anos, quando eu iniciei na Toyota do Brasil, como estagiário do colégio técnico, fiz eletromecânica. A partir de lá, do meu estágio, eu fui para a faculdade, fui para o Japão. A Toyota me mandou por 3 anos para fazer um outro estágio no Japão para aprender a fazer o Corolla. E a partir de lá ir para a Venezuela e fabricar o Corolla numa fábrica totalmente nova, convertida para virar uma fábrica da Toyota. E em seguida eu vim para os Estados Unidos fazer um mestrado. Isso daí foi há 25 anos atrás. E desde então eu continuei aqui. Tenho minha família aqui. Meus filhos gêmeos foram nascidos aqui, inclusive minha esposa é brasileira, mas os gêmeos nasceram aqui. E eu dou aula agora na San Diego State University. Eu moro em San Diego, então é 15 minutos aqui de casa. E também faço parte do Roncha.org. Eu sou um dos senior partners dessa organização que é de ex-alunos, né, alunados da Toyota, como foi o meu caso. E nossos companheiros, eles escreveram um livro chamado Toyota by Toyota, que é onde explicamos como aprendemos cada uma dessas técnicas que a gente vê por aí. Então, e esse livro, ele 100% do faturamento desse livro, ele vai em prol a causas assistenciais, sociais, humanitárias e etc. Como, por exemplo, lá no Quênia, Mombasa, Nairobi, Etiópia, no Timor-Leste e, mais recentemente, no Brasil também. E no Brasil a gente fez isso daí em prol aos venezuelanos que estavam se refugiando lá em Manaus. Então, foi a primeira vez que fizemos o Lean for Hope aí no Brasil. Então, tenho umas saudações aí especiais para o pessoal que participou e para os que querem participar desse movimento social. Quero mostrar para vocês uma experiência que eu tive há algum tempo atrás, e vai responder um pouco essa pergunta. Acho que vai deixar bem claro se o mundo está ficando lean ou não, ou está indo para o lado contrário, está estacionado, e etc. Algum tempo atrás eu recebi um amigo, muito amigo meu, vindo visitar aqui em San Diego, na Califórnia, e chegou do Brasil, viu como a gente faz as coisas e tal, e ele ficou impressionado com algumas coisas. Uma delas, quando a gente procura um restaurante, a gente vai numa rua lá, vê que tem vários restaurantes, aponta o telefone, ou no caso o iPhone, e ele vai começando a pop-up, né? Ele vai explodindo assim, aonde tem restaurante nessa região. E aí a gente consegue ver não só que lá tem um negócio de hambúrguer, lá tem uma pizzaria, aqui tem um sushi, lá tem... E ele vai mostrando qual é a graduação, como é que eles foram avaliados por outros comensais, né? Por outros fregueses. E aí a gente aperta, bom, hoje eu quero comer carne ou pizza, ou o que quer que seja, e aí já aparece aquele site onde mostra que tipo de comida é, qual que é o valor, como é que é o atendimento. O lugar é muito barulhento se você estiver indo para uma reunião, fazer
conversar, né, outros assuntos. Que tipo de roupa o pessoal veste? Tem que ser mais formal, pode ir de chinelo. E aí a gente entra lá, nesse caso foi numa pizzaria, e cada mesa tinha o seu iPad, né, o seu tablet, onde e vocês podem verificar aqui, vocês estão vendo aqui cada mesinha aqui, todas elas têm seu próprio iPad, onde você, logo em seguida, escolhe que tipo de massa você quer para sua pizza, que tipo de queijo você quer na sua pizza, que tipo de molho, quais os outros toppings, né? Que você quer pepperoni, você quer bacon, que você quer vegetais. E a partir do momento que você aperta isso que eu quero, daqui a alguns minutos, poucos minutos, menos de 6, 7 minutos, a pizza chega na sua mesa. Depois de 20 minutos, a mais ou menos 20 minutos que você começou, você foi entregue a pizza a você, aí naquele iPad aparece isso. E quem que não resiste a um sorvete, né, de sobremesa? E aí, depois disso daí, você escolhe, depois aparece como é que você quer pagar, você paga na sua própria mesa, assina, e antes de ir embora, eles perguntam se você vai querer dar a gorjeta, quanto de gorjeta, qual é o seu feedback, seu comentário, e antes de você sair, está passando pela porta, você já recebe essa mensagem. Agradecendo, falando que horas que você comeu, quanto custou, e o seu recibo para você apresentar para a empresa, no caso. E esse meu amigo, ele falou, puxa, que legal, que maravilha, agora estou entendendo, isso que é Lean. Você chega num lugar, faz o que você precisa fazer, nesse caso comer, e já sai em questão de 30 minutos você consegue. Se você quiser um outro lugar mais aconchegante, né, que dá para conversar, bater um papo e etc., aí você escolhe um outro lá naquela realidade aumentada. E aí você escolhe, esse daqui dá para passar 1h30, fazer minha reunião, tem mesas maiores, dá para ver a foto e etc. E ele falou, nossa, agora estou entendendo. Isso que é Lean. Mas será que é isso mesmo? A pergunta que eu expliquei para ele, falei, não, isso daqui não é Lean. Isso daqui se chama transformação digital. E a gente vai ver em vários outros lugares que a gente for, né, supermercado, hotel e etc. Parque de diversões aqui na Disney, fica 90 minutos de casa. Falei, você vai ver tudo isso daí e mais, é muito digital, mas não é Lean. Isso daí não tem conexão com Lean. Da mesma forma que, se a gente for ver, hoje a gente fala muito de indústria 4.0. Isso é Lean? Bom, será que quando fizeram a indústria 3.0, décadas atrás, ou 2.0, começo do século, ou 1.0, eles falavam, poxa, agora sim, chegamos no Lean. E se a gente for ver, vai chegar a 5.0 também, 6.0. Ou seja, será que a 4.0 é a era onde a gente vai virar Lean? E acho que a resposta, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que não tem nada a ver. A indústria chegando mais e mais com a evolução do Lean. Por isso que a pergunta grande de hoje é essa. A transformação digital já está acontecendo, independente de você estar ou não preparado. Você está preparado e você vai se permitir a entrar numa próxima transformação, dessa vez a digital, sem ter os princípios, os conceitos, sem você ser Lean. Da mesma forma que entramos na indústria 3.0 sem sermos Lean, é na 2.0 e na 1.0. A gente vai deixar mais e mais revoluções passarem e vamos continuar na mesma. É esse o grande perigo que nós corremos. Alguns meses atrás, quando essa pandemia começou, o presidente da Toyota, o filho do dono, o neto do dono, na verdade, que é o avô dele, ele fundou a Toyota, né, como uma fábrica de fazer pano, tecido e etc., teares.
E hoje ele é o presidente global, CEO da Toyota. E ele, nessa pandemia, nesse início de incertezas todas, né? O que vai acontecer no mundo? Isso daqui vai devastar o mundo, a economia. O que vai acontecer? Ele falou assim, o que a gente nunca esquece é do nosso DNA. A gente nasceu com essa tenacidade. E isso daí não sai da gente. Tá no DNA. E ele deu um exemplo interessante. Ele estava falando para o pessoal das autopeças, dos sindicatos, das indústrias japonesas, manufatureiras e etc. E ele falou, a gente está preparado para fazer a mesma coisa que fizemos logo após, durante e logo após a Segunda Guerra, quando a gente cedeu nossos terrenos e o nosso pessoal para plantar cevada e grãos nos nossos terrenos, para fabricar nos nossos processos e nossos maquinários e equipamentos utensílios de cozinha, panela, frigideira, fabricar aquecedores. Imagina o presidente da maior empresa de automóveis do mundo hoje falando, se a gente precisar, a gente para de fazer o Lexus. Essa tecnologia de ponta que a gente tem. A gente para. E a gente está preparado para fazer o que a gente fez há 70 anos atrás. A gente está preparado para fazer panela. A gente vai estampar panela nas prensas que antes estampavam as portas do Camry, do Lexus. Será que a gente está preparado, gente? Realmente isso daí está chegando e a gente não tem muito o que lutar contra. Porque se o Lean está já no seu DNA, você está buscando isso daí, e você está fazendo isso durante essa vinda do 4.0, isso daí vai melhorar a sua performance, quanto mais antes, melhor. Agora, contrasta isso daí com o pessoal que está dizendo, meu 4.0 está chegando, isso daí já vai deixar a gente bem mais lean. Na verdade, talvez essa próxima revolução nos deixe muito mais ágeis, mas não lean. Nós conseguimos fazer as coisas muito mais rapidamente, porque não tem aquela demora toda de computar a informação, de transportar a informação, compilar, interpretar, é muito mais rápido. E realmente eu acho que vai ficar mais rápido, mais ágil, mas não necessariamente mais lean. O que vamos fazer é digitalizar os desperdícios que a gente não tomou conta antes. Da mesma forma que os nossos antecedentes automatizaram. Da mesma forma que os antecedentes eletrificaram. Da mesma forma que os outros ainda mecanizaram. Ou seja, a indústria 1.0, 2.0, 3, 4.0, 5.0. A gente está continuando a trazer os mesmos desperdícios de há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não é à toa que, com tantas essas evoluções, até hoje a gente vê empresas que não são lean, ou que acreditam que a digitalização é lean. Poxa, você vai num restaurante, é tudo automático, digital, que coisa, agora eu entendo o que é lean. Não, agora eu entendo o que é digitalização, o que é automação, mas não tem uma ligação perfeita com o Lean. Um artigo que eu sempre me chama a atenção, não importa quando, mas aconteceu há mais de 10 anos atrás, a revista Fortune publicou esse artigo que até hoje me deixa assim, impressionado, porque eles mencionaram a Toyota, é a segunda empresa mais admirada do mundo naquela época. É a primeira vez que uma empresa não americana fez parte da revista Fortune 10 mais admiradas do mundo. E ele fala nessa revista aqui, dá uma olhada que interessante o comentário. Ela virou a mais admirada porque, embora ela não venda mais do que a General Motors, a GM, ela ganha mais dinheiro, ela tem mais lucros do que a GM.
e a Ford, e a Chrysler, a Honda, a Nissan, a Mitsubishi, as 12 maiores do mundo, somadas. Combina as 12 maiores do mundo, pega o lucro de todas. A Toyota tem mais lucro que todas elas juntas. Não é à toa que ela virou, né, hoje a empresa mais estudada do mundo. Não existe nenhuma outra empresa sozinha que tenha mais estudos, que tenha mais livros, que tenha mais artigos escritos sobre elas, cursos em várias universidades ao redor do mundo, ensinando esse sistema que eles utilizam. E com tanta abundância, imagina isso daí, a abundância total, a maior fonte de informação pública do mundo de negócios. Mesmo assim, a gente consegue falhar e falhar gravemente. Nós estamos falando de 98% do pessoal que tenta implementar ou copiar, emular esse sistema, o sistema Toyota de produção, o TPS, 98% não conseguem. Eles fracassam. Poxa, mas eles estavam fazendo um monte de classe, aula, workshop, leram todos os livros, foram para aquela universidade, fracassaram, 98%. E a gente fez esse estudo aqui na universidade onde eu leciono, na San Diego State, que comprovou com os alunos lá, eles falaram, realmente não dá certo, a gente já tentou. Por que será que não tem dado certo nessas empresas que estão com tanta seriedade? Bom, uma das razões que a gente conseguiu detectar e determinar foi o nível de autoconfiança, era muito grande. O pessoal pensava que já conhecia tudo sobre isso. E até hoje eu acho que eu estou para encontrar alguém que conhece tudo. Eu estou tentando entender metade desse sistema, não estou conseguindo. E essa autoconfiança de que, não, a gente já entende, a gente está implementando aqui, estamos implementando o Kanban agora. Mas amigo, por que a gente está implementando o Kanban agora? Não, a parte do TPS é uma das ferramentas, é a mais popular, inclusive, mas você precisa? Não, mas eu não sei se eu preciso, eu sei que todo mundo implementa, é sinônimo de Lean. Na Toyota, ele é sinônimo de não Lean. Você está implementando um Kanban que é um artifício, é um artefato, né? Artificial, vem dessa palavra artificial. É um cartão que conecta dois processos. Por que é que você precisa de algo artificial conectando dois processos? Será que a gente não pode tirar esse artifício e conectar os processos? Porque aí você consegue criar fluxo. Poxa, mas por que eu faria isso se tem Kanban? Não, é exatamente o contrário. Por que você usaria o Kanban se você pode conectar os processos? E é essa parte importante, imprescindível que a gente entenda. Para cada doença tem um remédio. E aqui vem primeiro a doença. Depois a gente toma o remédio. Não é, vamos tomar um remédio para dor de cabeça para não ficar com dor de cabeça. Não é uma vacina, que nem essa da Covid, né, que a gente tem esperado tanto. O Kanban, ele é um remédio, é uma droga, que só pode ser utilizada quando a gente tiver doença de não conseguir conectar processos. E essa doença pode existir, sabe? Quando tem processos que são muito diferentes do processo a ser conectado. Quando ele tem uma velocidade muito mais rápida do que o próximo processo. Quando ele é compartilhado. Aí a gente não consegue obter essa conexão, ou quando ele é perigoso, né? O processo de solda com o processo de pintura, é melhor não conectar. Aí a gente usa um artifício, um artefato, um cartão artificial. Então, não é o que nós imaginamos muitas vezes é justamente isso. A gente conhece o Kanban, vamos implementar. Será que a gente entende o motivo para que a gente não implemente algo que não é necessário? Então, esse daqui é uma das razões. Autoconfiança demasiada. Mas a outra é essa.
é um desengajamento total da pessoa. Que eu acho que não é o caso aqui, a gente não precisa cavocar muito. Mas é o caso da gente falar, meu, esse negócio de Lean é para o pessoal aqui que foi treinado pelo Senai, é para o pessoal do departamento de Lean, não é comigo. E a gente esquece que se a empresa, a organização toda não estiver embarcada nisso, vai ser muito difícil a gente conseguir mudar algo. Por isso, será que a gente consegue mudar a forma de pensar? A pergunta que eu faço para vocês hoje é baseada num teste. E eu vou aplicar esse teste agora. Então, eu vou pedir para que todos participem disso daqui. Não precisa levantar a mão, não precisa se expor, não precisa escrever nada, mas pensa, porque você talvez vá se reconhecer como, eu acho que eu sou um desses, eu não consigo mudar a forma de pensar. Eu participei daquele teste que o Sami Obara fez, silenciosamente, e não passei. E agora eu sei, eu me conheço um pouco mais, porque eu nunca ninguém me desafiou. E agora sim, agora eu tenho a minha resposta. Você consegue mudar a sua forma de pensar. Todos os anos, 2 a 3 vezes ao ano, nós trazemos um grupo de executivos para o Japão, para estudar Lean, para entender a origem, como é que tudo se iniciou. A gente fica uma semana viajando, quase 8, 9 dias, contando o fim de semana, se preparando, tendo reuniões, workshops, simulações e, é claro, muitas visitas, não só na Toyota, quanto em subsidiárias da Toyota e empresas que não são Lean, mas que estão tentando. Aí o pessoal fala, poxa, até no Japão tem empresa que não é Lean? Exatamente. Isso daí abre os olhos de muita gente. Esse teste, ele ocorreu naturalmente. Uma vez que eu fui para lá, eu nem sempre consigo ir junto com a turma, mas dessa vez eu encontrei o Ishigaki-san, um sensei antigo meu, quando eu morava no Japão ainda, eu fazia meu estágio lá na cidade de Toyota. Ele era um sensei já naquela época. Ele levantou esse envelope e falou assim, gente, dá uma olhada nesse exemplo, esse envelope aqui. É o envelope de fornecedor da Toyota. Quando nós recebemos comunicação e correspondência de fornecedores, nós reutilizamos os envelopes deles. E ele falou, como você pode ver, ele trocou de mão, ele estava falando enfaticamente nesse envelope. Ele falou, com isso, a gente não precisa comprar envelope para fazer comunicação interna, interdepartamental. A gente faz isso daí com um envelope usado, velho, que já foi usado 30, 40 vezes. Quando fica velho demais, não dá para usar mais, aí a gente joga fora. Aliás, a gente manda para reciclagem. E a gente traz um pessoal que é CEO de empresas multibilionárias, pessoal desde a África do Sul até a Europa, muitos europeus, muitos americanos. A gente teve vários brasileiros nos acompanhando também. E quando o Ishigaki-san falava isso, o pessoal ficava pensando, pô, eu estou perdendo meu tempo, vim até aqui, até a Toyota City, aqui no Japão, para ouvir o cara falando que eles vão economizar o quê? 1 centavo no envelope? É esse o segredo da Toyota? É assim que a Toyota ficou rica? E a parte interessante nisso daí é que dá uma pensada no que ele está querendo fazer. Porque o pessoal, no final dessa nossa missão, a gente chama de Executive Development Mission, EDM, esses executivos falaram, agora só que eu entendi, depois de 4 ou 5 dias aqui, vendo tudo isso, só agora que eu estou entendendo. Eu entendi que a pergunta que a gente está fazendo está errada. A pergunta que eu sempre fazia, por que é que uma empresa de 300 bilhões de dólares, com B, bilhões, precisa economizar 1 centavo, um envelope? É ridículo. Mas o que o Ishigaki-san começou a mostrar, e só agora eu entendi, é que a gente tem que mudar a forma de pensar. E a forma de pensar é porque qualquer uma empresa, qualquer uma, independente do tamanho, precisaria desperdiçar 1 centavo. E
E eles chegaram à conclusão, é muito difícil mudar a forma de pensar. A gente teria que começar hoje, agora, nessa quarta-feira, nesse momento, para talvez mudar a forma de pensar antes da gente morrer. Mas temos que começar urgentemente. Mas sabe qual que é uma conclusão ainda mais alarmante? É que mudar a forma de pensar para por que qualquer empresa precisaria desperdiçar um centavo, é lá difícil, mas é facílimo se comparado com isso. Você parar de pensar dessa forma, da forma antiga. Por que que eu preciso economizar um centavo? Como é que você vai parar de pensar? Será que você consegue? É muito difícil. É você mudar todos os seus paradigmas, é você parar de pensar, por que é que eu devo economizar se é só um centavo, um litro, um minuto, um passo, um metro? Por que eu preciso economizar? Por que eu devo desperdiçar esse um centavo a mais, um metro a mais, um quilo a mais? E essa parte é difícil. Será que você consegue? Esse é um teste, gente. É claro que muitos de vocês vão falar, é fácil, mas quando você vai começar? Porque a gente tem a tendência de deixar para amanhã e não começa. E é por isso que isso daqui, se for levado a sério, a gente consegue ver se a gente realmente consegue passar nesse teste. Um outro aqui, esse último aqui é só para mostrar como é que a gente lida com problemas, geralmente. Então, são 2 testes, eu queria que você fizesse esse daí também. Você vê um problema, você vai para baixo do tapete, né? A gente tem que esconder problemas. Ou a gente tem que tentar evitar problemas. Ou será que a gente deve chamá-los de oportunidade? Ou tem o quarto, ou quinto, sei lá, mais opções. Sabe que uns anos atrás, um grande amigo meu das Filipinas, ele me mandou essa foto, falando, olha, dá uma olhada como é que é o caos aqui em Makati, que é uma parte central lá das Filipinas, o centro financeiro, comercial, de serviços e etc. E ele falou assim, olha, aqui não tem estrutura, quando chove ainda piora. Eles ficam com esse gridlock, né? A gente chama O que gridlock. do outro rapaz, Rosana? Andar, você não consegue ir para frente, para trás, manobrar. É um total gridlock. E ele falou, isso daqui é por falta de estrutura, a gente não tem, é poucas. Então, isso daí causa problema. Mas um outro amigo meu, dá uma olhada que contraste, né? Em um país aqui do Sudeste Asiático, falando a falta de estrutura traz muitos problemas. Esse outro, da Europa, me mandou isso daqui. Ele falou, olha, a gente tem muito problema em sinalização. E eu falei, poxa, mas é bonito, parece uma árvore de Natal. Falei, mas causa problema. Problema de carro que não entende qual é a luz que ele tem que ver, se é para virar, se é para ir reto. Se ele precisa parar, às vezes ele acha que está verde para ele. E a conclusão foi, tem muita estrutura e tem muito problema. Espera aí, se pouca estrutura e muita estrutura, ambos nos trazem muito problema, qual que é o nível ideal? Bom, aí teve mais um exemplo aqui, esse exemplo talvez vocês já tenham até visto. É uma foto de dentro da Toyota, inclusive ela é uma foto pública. Então, a gente está usando uma foto pública que mostra como é que é estruturado, por exemplo, uma linha de montagem na Toyota. E vocês podem perceber essas linhas, essas faixas aqui ao longo da esteira, que eles medem qual que é o ponto onde você deve ter completado já uma tarefa e deve começar outra, e a outra, e a outra, até que você tenha que retornar novamente para reiniciar o ciclo. Porque o carro, nessa altura, depois de 50 segundos, ele já está lá longe. Essa esteira ela não para, ela continua. A velocidade, 50 segundos por carro, por Corolla, a velocidade é mais rápido do que o trânsito aqui em San Diego.
Inacreditável. E aí você começa a perceber, poxa, mas esse cara aqui, ó, dá uma olhada ah, na marcação aqui no piso. Marca exatamente o que ele tem que fazer e que ferramenta, que cor, que tipo de ciclo ele tem que cumprir. Qual que é o conteúdo daquilo? Ah, então o que você está falando, Semi, é que uma boa estrutura, um bom padrão, não traz problema. É exatamente o contrário. O que eu estou falando é que uma boa estrutura, um bom padrão, ele vai trazer muitos problemas, que na verdade já existiam, mas agora ele vai trazer à superfície, ele traz à tona, ele faz com que eles fiquem visíveis. Então, boa estrutura, ela vai trazer mais problemas. A forma da gente evitar esses problemas é acabar com essa estrutura e os problemas vão ficar escondidos novamente. Mas tem uma segunda forma, que é a forma que a Toyota decidiu adotar, que é essa daí. Eles têm uma corda chamada andon, que vai de lá, de fora a fora da linha, onde se acontecer um problema, eles param a linha imediatamente. Uma porque tem que parar porque a sua ferramenta ela não vai chegar até o carro mais, se o carro continuar andando a 50 segundos por carro. Você tem que parar a linha, senão sua ferramenta pneumática lá, a mangueira não alcança mais. Você já está invadindo uma outra estação, a outra estação de trabalho do próximo colaborador. E com tudo isso a gente vê, poxa, então eles querem que os problemas venham à tona? Sim, eles fazem tudo para que a gente surface, né, ou traga à superfície os problemas. E aí treinam o pessoal a um nível altíssimo de resolução de problema através das causas raízes. Mas tem que ter muita coragem para fazer isso, porque parar uma linha, porque o seu parafuso caiu, e você vai parar, não, eu pego o parafuso ou paro a linha? Eu paro a linha, mesmo que seja por 50 segundos, e 50 segundos é um carro completo, que eu vou estar deixando de produzir porque a linha parou. Vou ter que fazer hora extra para recuperar. Eu paro 2 minutos, são 2 carros, 3. O pessoal começa a falar, não, a gente precisa entender como resolver o problema pela causa raiz, para que nunca mais precisemos parar a linha por esse mesmo motivo. E sim, precisa da coragem. Por isso que eu digo, será que você consegue mudar a forma de pensar? E essa é a pergunta que a gente só consegue responder quando a gente está lá, né? A gente fala, de vez em quando acho que é bom esconder alguns problemas, senão a gente vai ficar abarrotados. Não vamos conseguir tantos, né, resolver tudo isso junto. Bom, a gente deve chamá-los de oportunidade, então, é ou não é? Porque aí o pessoal não fica tão intimidado. Sabe, o meu mentor da Toyota falou assim, Semi, isso aqui eu aprendi aqui nos Estados Unidos, depois de tantos anos trabalhando na Toyota, esse meu mentor falou, toda vez que você chama um problema de oportunidade, você está mascarando, você está disfarçando algo que tem que ser atacado imediatamente e dizendo que é uma opção. Oportunidade, opção, mesma coisa. Ou seja, volta depois e agarra essa oportunidade. Mas oportunidade, às vezes, não vai estar lá quando você voltar. Então, quanto mais cedo você vier, mais chance você tem de agarrar essa oportunidade. Mas problema é diferente. A gente não pode disfarçar problema de oportunidade. Problema é diferente. Se você deixar para lá e falar, eu venho depois cuidar desse problema. Esse problema ele não vai desaparecer, não tem essa possibilidade de evaporar e ir embora. O problema só vai crescer e depois ele vai voltar para você com uma magnitude muito maior. Ou seja, não é disfarçando o problema de oportunidade, ou escondendo ele, ou evitando ele, mas é através de uma metodologia. A gente chama de PDCA, que é a resolução de problemas em suas causas raízes. Por isso que a pergunta é essa mesmo, né? Você, será que consegue mudar a sua forma de pensar?
E se não consegue, você reconhece isso, a gente tem que se conformar. Nós vamos fazer parte da maioria. E a maioria é aqueles 98% que estão fracassando na implementação do Lean. Ou seja, o Lean não é para a gente, é para outras pessoas. 98%. Se você acha que você está fazendo um ótimo trabalho em Lean, talvez você esteja nesses 2%, parabéns. Por favor, dissemine as boas práticas. Mas para os outros 98%, a gente tem muito que percorrer ainda. Queria até mostrar um exemplo. Esse exemplo aqui, eu estava discutindo com os coordenadores do Senai, que foi um trabalho há muito tempo atrás, mas que contrasta tanto essa evolução que a gente está vendo hoje com, poxa vida, digital, eletrônico, computadorizado, é tudo rápido, é tudo magnífico. Então, eu vou mostrar um exemplo onde as coisas são tão arcaicas que não tem nem eletricidade lá. Imagina, é uma empresa que eu trabalhei há muito tempo, talvez uns 15 anos atrás. Não tinha eletricidade. O nome dessa empresa é Pacific Surf School. Eu vou mostrar aqui como é que foi a nossa saga há 15 anos atrás com a Pacific Surf School. Nós fizemos o que chamamos de Genchi Genbutsu. Fomos lá e entendemos exatamente como é que eles estavam acondicionando as pranchas dentro dos caminhões, como eles estavam acondicionando os wetsuits, né, que é essa vestimenta que é quase que obrigatória. Aqui na Califórnia, o mar é muito, mas muito gelado. Então, todo mundo usa. Como é que eles transportavam do caminhão até a praia e vice-versa. Aqui vocês estão vendo o Daryl Wilburn, que é um dos meus mentores aqui, do Roncha, e ele está entendendo como é que o pessoal lá faz os bookings, né, as reservas de aulas, como é que o pessoal limpa as pranchas antes de colocar. Ou seja, teve um trabalho de preparação, Genchi Genbutsu, entendendo a situação muito profundo. E depois a gente iniciou através de conversar com os instrutores da escola de surf, porque o dono da escola já estava frustradíssimo, dizendo a gente vai falir e etc. A gente teve alguns instrutores, na verdade, acho que foram 14, e eles estavam só pensando, poxa, por que eu tenho que fazer? Vem o Samuel Bar aqui falar sobre Kaizen, trabalho padronizado, seguir instrução, fazer tempo ciclo, TACT, que loucura é essa? Eu queria estar surfando. E aqui vocês estão vendo esse rapaz, ele era bem mais novo naquela época. Ele é o dono, Emiliano Abate. Alguém deve ter ouvido falar dele já, se vocês surfam, porque ele ganhou várias competições no mundo inteiro. E ele me pediu essa ajuda. Ele falou, olha, eu tenho 17 instrutores certificados, tenho 3 atendentes na loja lá, que fica lá perto da praia, tenho uma recepcionista aqui na praia, etc. E ele falou assim, olha, eu já tentei de tudo, a gente vai falir, eu já falei para o meu pessoal que a gente está à beira da falência, eu não consigo vir para o próximo verão mais, aqui em Pacific Beach, que fica aqui em San Diego, e ele falou, para mim, ou vai ou racha, e se esse negócio de Lean realmente dá certo, eu te desafio. Eu falei, olha, eu não sei se dá certo numa escola de surf, eu nunca tentei, já tentei em escolas, dá certo, de surf nunca. Ele falou, olha, se você conseguir fazer funcionar aqui, você pode vir e ter aula de graça pro resto da sua vida, com prancha de graça, o wetsuit, a vestimenta de graça. Então, fica à vontade. Você quer tentar? Eu falei, tá, vamos nessa então. E ele falou assim, ele falou exatamente aquele logo da Nike fala, né? Just do it. Faça, simplesmente faça. E ele falou assim, não existe mais esse negócio de amanhã eu vou fazer. Não, vamos lá e vamos fazer agora.
E uma das coisas que a gente descobriu logo de início é que a capacidade que ele tinha de atendimento para estudante era muito acima dos 500 e poucos que ele imaginava. A gente calculou e ele tinha capacidade suficiente para 930 estudantes por verão, por mês. Só que a demanda atual, naquela época, era 150, ele mal conseguia pagar as despesas da loja e dos funcionários. Então, ele começou a distribuir e-mail e etc., para todo mundo, falando, precisamos melhorar, a gente precisa fazer um monte de coisa. Só que ele não tinha a clareza, né, do que precisava ser feito. E o que é interessante aqui também é isso. Ele chamou todos os instrutores, a maioria veio 1 hora antes para fazer essa reunião. A gente começou a conscientizar e sensibilizar os surfistas, instrutores de surf. E nisso daí começamos a trazer à tona alguns problemas. Por exemplo, como é que eles colocam as pranchas entre classes? E eles falaram, poxa, não vejo problema, mas quando tem problema, a gente coloca as pranchas aqui uma em cima da outra, caso contrário, a gente deixa elas todas lined up, né? Elas ficam em fileira. Mas eles próprios, depois de uma certa altura de conversa e etc., eles falaram, mas quer saber, ao invés de deixar as pranchas todas enfileiradas dessa forma, porque quando a gente deixa enfileirada, o instrutor tem que ficar no meio, e as pessoas aqui nas extremidades, elas não têm visualização boa, não conseguem entender direito, não conseguem, o barulho da onda é muito alto. Eles próprios disseram, e se a gente fizer uma marca na areia para deixar isso daqui em formato de ferradura? Aí o pessoal consegue entender mais, o instrutor perde menos tempo explicando, ou corrigindo, ou repetindo. Enquanto um outro instrutor falou, e essas pranchas que tem esse teco, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, eles chamam de teco em português, mas em inglês é o chip. Aqui a gente tem um chip. E eles falaram, quando tem e está misturado, a gente não sabe, ele tinha que ficar aqui junto. Aqui tem uma outra com um teco. Elas tinham que ficar empilhadas, para a gente saber que elas não podem ser usadas. E a gente não registra mais, não matricula mais nenhum aluno. E aí um outro instrutor falou, poxa, mas e se a gente fizesse o seguinte, a gente colocasse os boards tudo assim na areia de pé, onde desse para todo mundo ver onde os tecos estão. E a gente fica sabendo também de longe, quando a gente está na água, nadando com as crianças, lá, com os alunos, a gente consegue ver quantos estão fora. Isso daí vai ajudar a gente tremendamente para saber quantos instrutores vão ser necessários para a próxima aula. E se vai ter um instrutor que vai ficar liberado, ele vai poder colar e remendar essas pranchas. E nisso, encurtando uma história muito longa de várias semanas, eles começaram a observar como que eles estavam pendurando as vestimentas. E as vestimentas que anteriormente eram penduradas por cor, porque fica mais bonitinho, é mais legal, chama mais atenção, eles próprios falaram, e se a gente pendurasse por tamanho e colocasse em cabides de cores diferentes? E aí o instrutor, ao invés de ir até o canopy, né, a tenda, junto com o aluno, para falar, olha, acho que você é esse. O instrutor simplesmente poderia falar, olha, você vai onde tem um cabide cor-de-rosa e coloca a sua vestimenta. Você lá naquele cabide azul, você é cabide vermelho. E ele não precisa gastar o tempo dele de instrutor para fazer esse tipo de prova de vestimenta. O Daryl chegou até mesmo, esse senior partner do Roncha, chegou até mesmo a fazer aulas lá para entender exatamente como é que funciona. E nessas aulas, é ele aqui, ó, vocês estão vendo, está até com o boné do Roncha, ele entendeu algo interessante, que existe uma repetição, né, uma simulação de repetição, você tem que repetir 10 vezes sem errar.
de subir na prancha e ficar de pé. Mas dá uma olhada nessa pessoa aqui. Ele subiu e está na beira da prancha, a prancha vai tombar quando estiver na água. Então, você tem que repetir 10 vezes consecutivas sem erro. E isso daí demorava muito tempo. Demorava para o aluno conseguir saber exatamente onde pôr os pés, quanto para o instrutor, para ficar corrigindo o pé de todo mundo. Imagina 12 pessoas, 24 pés, ajustando um a um dos novatos que não sabem pisar no lugar certo. E a partir daí a gente conseguiu padronizar para que os próprios alunos pudessem se autocorrigir. Essa que é a parte interessante. Eles próprios começaram a ver, não, a gente tem que pisar exatamente nesse local, por que não marcamos na prancha exatamente qual que é o ponto de pisada e aonde que eles têm que colocar a mão para levantar, impulsionar, fazer aquela flexão de braço, né, que chama, push-up, e subir em cima da prancha e ficar na posição certa. E a partir daí foi muito fácil. O tempo do instrutor foi economizado grandemente, foi um momento onde a gente introduziu trabalhos padronizados, descrição de trabalho, de conteúdo de trabalho, folhas de operação, e até mesmo conseguimos colocar o tempo exato de cada uma das fases da lição. Tem a parte de aquecimento, a parte de que tipo de assobio significa o quê? Quando você ouvir isso, quer dizer, vem para a praia porque tem um tsunami chegando, tem um tubarão chegando, sei lá. Não tem nada disso aqui, viu, gente? Mas qual que é o hand signs? Quando você está em perigo, que tipo de sinal você tem que fazer para que o instrutor venha te socorrer? E a partir disso, o pessoal começou até para falar que essa indústria 4.0 não chegou no surf ainda. O pessoal estava querendo... Vocês estão vendo aqui, existe um tempo certo para cada uma dessas fases. Mas os instrutores não queriam usar relógio. Eles eram contra, não, porque vai machucar a prancha, vai danificar aqui, vai ficar marquinha aqui do relógio, da pulseira. Eles estavam contra. E aí eles falaram assim, ICM, tem outra coisa. A gente sabe que horas são, mais ou menos. Só de olhar o sol aqui dá para ver. Imagina que absurdo. A gente está falando de indústria 4.0, transformação digital. Essa daí é um segmento que não evoluiu em nada, não tem mecanização, eletrificação, digitação, nada. E aí eles falaram, olha, por favor, não faz a gente vestir um relógio. Eu estou fora. A gente foi obrigado a comprar um relógio grande de praia e deixar lá na praia. Um relógio aqueles de corda mesmo. Não, de corda não, tinha uma bateriazinha, mas análogo, para o pessoal conseguir ver a distância, que horas são e o que eles precisam fazer naquele momento. E a partir daí conseguiram, sim, uma lucratividade muito grande. 60% de crescimento na capacidade e no faturamento, e quando eles tinham mais tempo disponível, eles trabalhavam nas pranchas danificadas para que elas ficassem mais disponíveis e mais capacidade, e se sobrasse tempo ainda, eles iam lá para o Boardwalk, distribuir cupom, fazer propaganda da capacidade ociosa que eles tinham. E foi assim que eles conseguiram se salvar, através de tudo isso. Agora, o que foi interessante nesse trajeto todo é que o cara estava querendo fechar a escola. Ele falou, olha, vamos abrir falência. E a partir dessas poucas semanas de intervenção e entendimento do Lean, do Kaizen, de como achar causas raízes e etc., ele conseguiu, por 3 anos seguidamente, em 2017, o selo de excelência do TripAdvisor. Vocês podem ir no Google, coloca Pacific Surf School, vocês vão ver uma coisa ainda mais impressionante. Esse selo só é dado com empresas que conseguem
3 anos consecutivos atingir 5 estrelas. E antes de vir para essa palestra, 3 horas atrás, mais ou menos, eu falei, deixa eu dar uma olhada no website deles. E olha que interessante que eu achei no website deles. Eles ganharam já 6 anos, por 6 anos seguidos, consecutivos, o selo de excelência do TripAdvisor. A empresa que estava prestes a falir. E o cara falou, não tem mais amanhã, é hoje. Ou a gente faz, ou a gente fecha. E esse sucesso aí, ele foi reconhecido em vários lugares do mundo, inclusive pelo Planet Lean, que postou, o jornalista deles postou isso daqui falando sobre essa escola de surf, e logo em seguida me pediram, o próprio Lean Enterprise Institute, aqui dos Estados Unidos, onde eu sou membro facultativo, me pediram para escrever como é que foi essa transformação. E não para aí, né? Outra coisa interessante é que o próprio Emiliano, ele chegou e falou, isso daqui transformou a nossa escola, salvou o emprego de todo mundo, salvou a minha escola e etc. Aqui está mostrando 1.105 reviews. Na verdade, hoje tinha mais de 1.200. Eu só dei uma olhada para ver se não tinha diminuído a avaliação ou não. Continua muito bem. E a parte melhor ainda é que depois eu tive filhos, meus gêmeos hoje têm 9 anos, ele falou, olha, você pode trazer a família toda e ter aulas gratuitas para o resto da sua vida. E foi o que a gente fez. Eu levei os gêmeos para lá, e vocês estão vendo aqui eles indo para a água. Dá uma olhada como é frio, eles são tremendos. Não dá para ver não, né? Mas eles conseguiram surfar, estão conseguindo surfar hoje. Não é interessante? É uma história que eu achei interessante pelo fato de que eles estão alheios a essa indústria 4.0, digitalização. O que eles estavam interessados é como é que eu vou eliminar o desperdício. Agora, quando vier a indústria 5, 6.0, eles vão estar muito melhores para abraçar qualquer que seja esse novo rumo, trajeto. Por isso que eu pergunto, né? Será que você consegue mudar a sua forma de pensar? E se não consegue, o que seria necessário para que isso possa acontecer? Porque a indústria 5.0 está chegando. E a gente não sabe o que ela vai trazer. E se a gente mantiver esse passo de não vou conseguir mudar, a gente tem que aceitar pelo menos uma coisa, que a gente vai estar com a maioria dos 98% que não conseguiram. Por isso, antes de desligar aqui e partir para algumas perguntas, caso vocês tenham, eu só queria mostrar que isso daí é possível e é comprovadamente, cientificamente comprovado, que para você mudar, de acordo com o American Journal of Psychology, que é tipo a Bíblia da psicologia nos Estados Unidos, eles constataram que se você iniciar com afinco e disciplina, em 66 dias, você consegue atingir a automaticidade. 66 dias, gente. Um pouquinho depois do Natal, a gente já consegue nos dar esse presente. Mudar a forma de pensar, adquirir um novo hábito, ou perder um hábito ruim, que nos permita implementar o Lean com sucesso. Fazer não parte daqueles 2%, mas aumentar aqueles 2% de bem-sucedidos para 3%, para 4%. E o que a gente precisa fazer para que em 66 dias a gente atinja a automaticidade, né? na nossa mente? De acordo com a revista Harvard Business Review, eles entrevistaram e fizeram essa pesquisa dentro da divisão médica de Harvard e descobriram que você consegue fazer isso através de repetição. Você precisa repetir, depois repetir, e repetir novamente, e continuar repetindo. E em termos de repetição, algo que me vem à mente é aquele filósofo chinês que todo mundo conhece, famoso, legendário filósofo chinês, o Bruce Lee.
O Bruce Lee falou assim... Não, né, Gabriel? Se for possível. Ele falou, eu não tenho medo daquele que praticou 10 mil chutes uma vez, mas eu tenho medo daquele que praticou um chute 10 mil vezes. Ou seja, a gente tem que repetir a exaustão 10 mil vezes, se a gente quiser mudar. Portanto, eu deixo vocês aqui com essa reflexão. Antes a Nike falava, olha, just do it, simplesmente faça. Hoje eles têm mais um slogan, que é Yesterday, you said tomorrow. O que significa isso? Ontem, você disse amanhã. Por isso, quando a próxima pessoa te perguntar, ou você próprio se desafiar, quando é que eu vou começar? Ou quando é que você vai começar? Se você falar amanhã eu vou começar, você já respondeu a sua pergunta. Eu queria deixar vocês com esse desafio. Eu sei que nós temos um tempinho aqui para perguntas, não sei se o Edilson que vai facilitar essa parte, mas fiquem à vontade, eu estou aqui com o último slide só mostrando o meu contato aos que quiserem perguntar alguma coisa depois.